Hoje a nossa leitura do Evangelho de João chega a um episódio muito conhecido, a ressurreição de Lázaro. Jesus traz vida, Jesus dá vida aos mortos. Talvez essa seja a frase mais falada quando falamos de Evangelho. Sabemos que Jesus nos traz vida, sabemos que Jesus ressuscita mortos. Acreditamos todos que Jesus é a ressurreição e a vida. Acreditamos que viveremos com Ele para sempre. Temos crido que Jesus é o Filho de Deus. E essas informações de que Jesus é o Filho de Deus, de que nós cremos nisso, de que Ele é a ressurreição e a vida, a informação de que se crermos, veremos a glória de Deus, essas informações estão no texto que leremos hoje. E nessa leitura eu convido você a prestar atenção e tentar perceber comigo o que é que esse texto fala, do que é que esse texto mais fala. Será que ele fala mais de ressurreição? Será que fala mais de morte? Será que fala mais de vida? Será que fala mais sobre crer? Vamos ver? Então vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar,
E bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Na nossa leitura aqui do Evangelho de João, estamos percebendo que Jesus vem enfrentando forte perseguição dos judeus. Vimos no final do capítulo 10 que ele se retira da região de Jerusalém e vai para a região onde João batizava, vai para algum local um pouco mais distante de Jerusalém, e ele fica por lá. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou, mas um tempo depois que Jesus está numa região distante de Jerusalém, alguns amigos de Jesus sabiam onde ele estava, mas os judeus, a liderança judaica, não. Então, nessa época, acontece que Lázaro, amigo de Jesus, fica doente. As irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus: Lázaro está mal, Lázaro está doente. E é nesse cenário aí que se constrói o início do capítulo 11. Jesus, distante de Jerusalém, recebe a notícia de que seu amigo não está bem. Jesus já operou vários milagres. Jesus tinha poder para falar à distância: vai, acredite que seu filho está curado. E as pessoas iam, chegavam em casa, viam seus filhos curados. Jesus, que já tinha demonstrado seu poder, sua autoridade, agora recebe a notícia de que um amigo querido está doente. O que Jesus faz? Talvez isso seja o mais surpreendente nesse texto. Nós achamos que os amigos de Deus não sofrem, os amigos de Deus não passam necessidades. E esse texto começa mostrando para nós que os amigos de Deus também sofrem e que Jesus tem um propósito em deixar que isso aconteça. Existe um propósito de Jesus em permitir que Lázaro permaneça doente. Existe um propósito de Jesus em permitir que Lázaro morra. Jesus permite que a doença chegue, que a morte chegue, que as irmãs dele passem por essa dor da perda. Por que tudo isso? É o que vamos ver olhando de novo para esse texto. Por que é que os amigos de Deus sofrem? Por que é que coisas ruins acontecem? Por que é que Jesus permite essas coisas? Por que é que Jesus não age fazendo o que nós achamos que ele deveria fazer? Por que ele não nos socorre na hora exata em que clamamos? Vamos ver que Deus está conduzindo a história da forma como ele acha melhor, fazendo o que de fato é melhor. Deus está conduzindo a história, proclamando o seu reino, o seu poder. Deus está conduzindo a história, fazendo com que pessoas creiam nele. Vamos então olhar novamente para esse texto e encontrar todas essas informações das quais estamos falando aqui. O texto começa contando da enfermidade de Lázaro, né? Lázaro, que era de Betânia e que era irmão de Marta e Maria. A Maria, irmã de Lázaro, é aquela que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Interessante João dizer que essa Maria é a que lavou os pés de Jesus, que enxugou com seus cabelos, porque ele ainda não nos contou esse fato. João vai apresentar esse fato de Jesus ser ungido
como algo que acontecerá ainda no próximo capítulo. Seguindo o Evangelho de João, percebemos que após a ressurreição de Lázaro e antes da crucificação, Jesus é ungido então por Maria. Mas esse é um fato já conhecido e nós sabemos que João é o último evangelista. Ele provavelmente escreve para quem já conhece os relatos dos outros evangelhos. Ele se concentra nas conversas, nos encontros, se concentra nos ensinos de Jesus, mas os seus ouvintes já conheciam a história. Então, apresentando Maria, embora ele não tenha escrito ainda, o leitor de João não sabe ainda que Jesus foi ungido, mas ele fala que essa Maria, que é a irmã do Lázaro, que mandou chamar Jesus, essa é a que ungiu seus pés, e ele contará isso só no próximo capítulo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está enfermo. Quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Esta enfermidade existe com a finalidade de que o Filho de Deus seja, por essa enfermidade, glorificado. O versículo 4 é muito difícil de entendermos. Primeiro, ele recebe a notícia de que Lázaro está doente. Acreditamos que Jesus estava em algum lugar que dá de 1 a 2 dias de viagem de onde Lázaro estava. E ele recebe a notícia. É possível que Lázaro já tivesse até morrido, que o mensageiro tivesse saído no dia anterior e Lázaro já estivesse morto. Ou não, é possível que Lázaro ainda estivesse vivo, mas muito doente. E Jesus dá uma informação que deixa o mensageiro feliz, né? Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para quê? Olha as razões da enfermidade. Para a glória de Deus, com a finalidade de que o Filho de Deus seja glorificado. É para isso que existe essa enfermidade. Essa enfermidade veio para a glória de Deus. Quando você fica doente, quando eu fico doente, jamais pensamos nisso, nem queremos imaginar que Deus está querendo ser glorificado através de enfermidades que chegam a nós, através de sofrimento. No caso desse amigo de Jesus, Jesus deixa isso muito claro. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Essa enfermidade existe com a finalidade de que o Filho de Deus seja, através dessa enfermidade, por ela, glorificado. E a informação do versículo 5 aqui é o que nós queremos que Jesus fale a nosso respeito, né? Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Marta, a sua irmã é Maria, e Lázaro, uma família amada por Jesus. Então, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, já que ele amava Lázaro, ele correu para lá. Não é isso que nós esperávamos? Não é isso que o texto diz. Quando ele soube, ele ainda demorou 2 dias onde estava. Imagine que Jesus estava num local onde no mínimo demorava 1 dia de viagem para chegar até a aldeia de Lázaro. Jesus recebe a notícia de que Lázaro está mal e ele fica ainda lá 2 dias. E é por isso que quando Jesus chega lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava enterrado. Ele recebeu a notícia, Lázaro já podia ter morrido há 1 dia, e depois ele fica 2 dias e depois tem a viagem dele. Então, quando ele chega lá, Lázaro está morto há 4 dias. Então, depois de ficar 2 dias onde estava, ele diz para os seus discípulos: vamos para a Judeia. Só que isso é um problema, porque quando ele saiu da Judeia, os judeus queriam apedrejar Jesus, queriam prender, queriam matar Jesus. E agora ele diz que vai voltar para lá. Os seus discípulos, quando ouvem isso, falam: epa, agora tem um problema, mestre. Ainda agora os judeus queriam apedrejar o Senhor lá, e o Senhor vai voltar para lá? E olha como Jesus responde: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Por quê? Porque vê a luz deste mundo. Se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Embora desde o início do Evangelho João venha apresentando Jesus como a luz, a verdadeira luz, a luz que ilumina todo homem, Jesus diz que ele é a luz do mundo, porém aqui os discípulos não devem ter entendido nada dessa resposta, imagino eu. A resposta não tem nada a ver com o temor dos discípulos. O temor dos discípulos é: olha, como é que nós vamos voltar para Jerusalém? Eles querem matar o Senhor. O Senhor vai voltar para lá? E Jesus responde dizendo o seguinte: o dia tem 12 horas de luz.
e 12 horas de escuridão. Se andar na luz, você não tropeça. Se andar na escuridão, você tropeça. O que é que Jesus quer dizer com isso? Nós podemos olhar para esse texto e ficar o dia inteiro tentando tirar inúmeras lições e trazer inúmeras mensagens que podem ser bíblicas, que podem ter a ver com o que a Bíblia diz sobre Jesus, sobre ele ser a luz, sobre ele iluminar. Mas aqui, quando Jesus usa essa resposta para o temor deles, o temor dos discípulos é o seguinte: vão nos matar se o Senhor for para lá. Jesus então usa uma figura que tem hora certa para começar e para acabar. Existe a hora certa do sol sair, existe a hora certa do sol se pôr. Ninguém consegue adiantar isso. O dia tem um prazo determinado. Por mais que todos se esforcem para adiantar ou para atrasar, ninguém consegue adiantar ou atrasar o tempo do sol. E Jesus, que é a luz, parece estar dizendo que para ele também tem um tempo determinado. Ou seja, existirá a hora dele ir para a cruz. E o fato dele ir para Jerusalém agora não apressará isso. Isso está acontecendo no tempo certo. Ninguém o prenderá antes da hora. Ninguém o matará antes da hora. Ninguém pode apressar. Existe um tempo certo. Ele vem indicando, sim, que está chegando a hora da crucificação. Nós já veremos nos próximos capítulos aqui, embora estejamos ainda mais ou menos na metade do Evangelho de João, nos próximos capítulos já a entrada triunfal e Jesus sendo recebido em Jerusalém, rumando para a cruz. Mas os judeus, os seus perseguidores, os fariseus não conseguirão adiantar isso. Existe hora certa, determinada para tudo. Parece que é isso que Jesus está dizendo ao falar que as horas do dia, a hora em que a luz fica sobre a terra, é determinada. Existe o tempo certo, ninguém adiantará isso. Jesus, depois de dizer isso, não explica o que ele falou acima, mas acrescenta: Lázaro está dormindo, eu vou lá para acordá-lo. E os discípulos ficam felizes, então tá bom, não precisamos nem ir lá. Se Lázaro está dormindo, ele está salvo, está tranquilo. Mas Jesus tinha falado sobre a morte de Lázaro, e eles que estavam entendendo que Jesus estava falando do sono. Então Jesus teve que dizer claramente: Lázaro morreu. E por vocês, por causa dos discípulos, por vossa causa, eu estou feliz de que eu não estava lá. Lázaro morreu. E por causa de vocês, eu estou feliz de que eu não estava lá. Se Jesus estivesse lá, provavelmente, quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus teria curado Lázaro. Agora, Jesus não estava lá. Quando Jesus recebeu a notícia, não foi prontamente. Espera mais 2 dias. Faz então com que ele chegue lá ao 4º dia depois da morte de Lázaro. É impossível para qualquer pessoa que Lázaro seja ressuscitado depois do 4º dia. E Jesus diz: Lázaro morreu. Eu estou feliz que isso aconteceu sem a minha presença lá. Estou feliz por causa de vocês. Agora vocês serão beneficiados porque eu não estava lá e porque eu não curei Lázaro. Que benefício seria esse? O benefício está aqui, ó. Eu estou feliz porque agora vocês poderão crer. Lázaro morreu, nós não estávamos lá e tudo isso acontece para que vocês possam crer. Então Jesus está dizendo que através dessa cena ruim que a família de Lázaro está vivendo, através desse sofrimento, os discípulos passarão a crer. Agora vocês poderão crer. Vocês verão um milagre inquestionável. Agora começamos a entender por que Lázaro e sua família passam por esse momento tão difícil e por que Jesus disse que aquela doença, aquele sofrimento era para a glória de Deus. Jesus está dizendo que através do que vai acontecer, os discípulos passarão a crer. Os discípulos poderão crer. Então Jesus diz: vamos lá com Lázaro. E Tomé, chamado Dídimo, que é uma palavra que significa gêmeo, ele disse com os discípulos com ele: vamos também nós para morrermos com ele. A expectativa dos discípulos é que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele seria morto. Os judeus já queriam matá-lo. E Jesus está dizendo que voltará para lá. Eles falam: Senhor, tem certeza? É melhor não ir. Eles queriam matar o Senhor há pouco tempo lá.
Jesus então fala, vamos. E agora o Tomé fala assim, se ele vai morrer e nós vamos juntos, vamos lá, nós vamos morrer com ele. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. E tem uma informação de distância aqui. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Essa informação de distância é para explicar o que ele vai dizer agora. Ele vai dizer que lá na cidade, em Betânia, na aldeia de Lázaro, vários judeus estavam apoiando a família. Para que você possa entender isso, ele diz que Betânia fica próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Então, vários judeus, numa caminhada de menos de 1 hora, vários judeus então saem de Jerusalém e vão lá apoiar a família. Para que você entenda que quando você imagina na aldeia de Betânia, imagine que lá tem vários judeus que são de Jerusalém, pessoas que sabem que Jesus está sendo perseguido, pessoas que se opõem a Jesus. Eles estavam lá em Betânia apoiando a família e é nesse cenário que Jesus chega. É o versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar. Quando Marta soube que vinha Jesus, a impressão que temos é que Marta fica sabendo primeiro, ela não fala para sua irmã e ela saiu ao encontro de Jesus. E Maria ficou sentada em casa. Então Marta falou para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por mais que tentemos romantizar um pouco isso, é fato que ela está reconhecendo o poder de Jesus de curar e falando, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também é um lamento falando, poxa vida, por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não veio quando chamamos? Se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. O texto não diz, mas os mensageiros voltaram. Então aqueles mensageiros poderiam ter voltado dizendo, olha, encontramos Jesus. Jesus está a 1 dia de caminhada. Jesus disse que a doença dele não é para a morte. E Jesus não chega. E aí se passam 4 dias e Jesus então chega. E elas no mínimo pensam, por que o Senhor não veio quando chamamos? Por que o Senhor não veio assim que soube? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo, não estaríamos tendo essa angústia, esse peso, esse sofrimento, se o Senhor estivesse aqui. E ela então fala, eu sei que tudo quanto o Senhor pedir, Deus dará para o Senhor. E é esse dilema aqui, Se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos sofrendo, mas eu sei que o Deus te dará o que o Senhor pedir, eu também sei. Então Jesus diz para ela, teu irmão há de ressurgir. E ela, demonstrando fé, fala, eu sei, eu sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Havia já a crença de que na ressurreição, no último dia, eles ressurgiriam. O que ela não sabia é que ela estava conversando com a ressurreição. Olha o que Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Então, já que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso aqui está de acordo com o que ela já pensava. Lázaro morreu e um dia viverá. Mas todo aquele que vive e crê, e agora a situação dela que está viva, ela está viva e crê, não morrerá eternamente. Olha que explicação mais estranha. Como é que não morreremos se todos morrem? Você crê nisso? Você crê que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Você crê que quem está vivo e crê em mim não morrerá eternamente? Então Marta diz para Jesus, sim, Senhor, eu tenho crido. Eu tenho crido no quê? Tenho crido que tu és o Cristo. Tenho crido que tu és o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tenho crido, então, nas suas palavras. Ela está dizendo, tenho crido que o Senhor é a ressurreição e a vida. Tenho crido que o Senhor ressuscitará todos no último dia. Tenho crido que quem está vivo e crê no Senhor não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente quer dizer, no último dia será ressuscitado. A fé de Marta está nisso, nessas informações, nas informações bíblicas de que Deus ressuscitará no último dia, de que todos os filhos de Deus serão ressuscitados. Mas ela não imaginava que Jesus tinha para aquela família uma bênção presente e imediata. Isso ela não imaginava, jamais poderia pensar nisso.
Então, quando ela diz que crê em Jesus, ela vai e chama sua irmã Maria e diz para ela em particular, parece que em segredo, sem que os judeus saibam: o mestre chegou e te chama. Por isso entendemos que a Maria não sabia antes, né? Aqui ela fica sabendo: o mestre chegou, o mestre está chamando você. Quando Maria soube disso, ela levantou-se depressa e foi ter com Jesus, porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, ele estava lá onde Marta se avistou com ele. Os judeus, e aqui por isso a informação lá de que era próximo de Jerusalém, os judeus estavam apoiando. Os judeus que estavam com Maria, os judeus que consolavam Maria, quando viram que ela se levantou depressa e saiu, seguiram Maria. Eles achavam que ela ia para o túmulo chorar. Mas ao invés de ir ao túmulo, Maria foi onde Jesus estava. E quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, quando ela viu Jesus, ela lançou-se aos pés de Jesus e disse para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É o mesmo sentimento da irmã dela. E quando Jesus a viu chorar, quando Jesus viu os judeus que a acompanhavam, então Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. E comovido, Jesus pergunta para ela: onde está Lázaro? Onde vocês sepultaram Lázaro? Eles responderam: Senhor, venha ver aqui. E o texto diz que Jesus chorou. Temos a informação de que Jesus, vendo Maria chorar, vendo os judeus que a acompanhavam, Jesus se agitou, ele se comoveu. Jesus pergunta onde sepultaram Lázaro. Eles falam para Jesus: venha ver. E Jesus chorou. Quando Jesus chora, demonstrando a sua humanidade, demonstrando o seu amor por Lázaro, demonstrando a sua compaixão por aquela família que sofre, nós temos então uma noção dessa proximidade que Jesus cria com seus seguidores, desse amor por pessoas. Jesus sabia que aquela doença era para a glória de Deus. Jesus sabia que o nome dele seria glorificado. Jesus sabia o que estava para acontecer. Mas Jesus está olhando para o sofrimento real e imediato das pessoas. Jesus está olhando para a devastação que o sofrimento causa na vida das pessoas. Jesus está olhando para almas feridas, para almas sem esperança, para almas que estão sofrendo, angustiadas. E Jesus participa dessa dor, participa dessa angústia, participa desse sofrimento. Ele sabe que a glória de Deus será manifestada, mas ali, diante dele, tem pessoas sofrendo. E ele não está alheio a essas pessoas. Ele não está olhando de cima como quem não participa dessas vidas, como quem não tem nada a ver com elas. Ele se põe ao lado das pessoas que sofrem, ele sofre junto, ele caminha, ele está passo a passo com seus seguidores. E Jesus demonstra o quão próximo está de seus discípulos, de seus seguidores, o quanto sente a dor deles, comovendo-se e chorando com eles, chorando pela dor de seus seguidores. Então os judeus, vendo Jesus chorar, falam: olha só o quanto ele amava Lázaro. Mas alguns começam a criticar Jesus, falando: ele não abre os olhos do cego? Ele não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ele não faz milagre? Agora ele está sofrendo aí, mas se ele tivesse aqui, ele teria feito milagres. Algumas pessoas não perdem a oportunidade de criticar Jesus. Algumas pessoas não perdem a oportunidade de confrontá-lo, de duvidar dele. Jesus, que estava emocionado, Jesus que estava chorando, ele continua emocionado. O próximo versículo diz que ele agitou-se novamente em si mesmo. Então ele foi para o túmulo. O túmulo era uma gruta e a gruta tinha uma pedra na entrada. Chegando lá, na frente do túmulo, Jesus dá ordem: tirem a pedra. Quando Marta, a irmã de Lázaro, ouviu essa ordem, ela fala: Senhor, melhor não tirar, já cheira mal. Já é de 4 dias. Jesus, olhando para Marta, disse: eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Diante dessa fala de Jesus, sem saber ao certo o que aconteceria, mas certos de que veriam a glória de Deus, então eles tiraram a pedra. E Jesus, olhando para o céu, disse: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve.
Mas eu estou falando assim por causa da multidão presente, para que a multidão creia que o Senhor me enviou. Ele conversa com os discípulos e fala: foi bom não estarmos lá para que vocês possam crer. Conversando com Marta, ele fala várias vezes: você crê, se você crer, você verá a glória de Deus. Agora, além de estar falando da fé dos discípulos, além de estar falando da fé das irmãs de Lázaro, Jesus diz agora sobre a fé da multidão e fala: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando assim por causa da multidão, para que eles creiam que o Senhor me enviou, para que a multidão creia que Jesus é o enviado de Deus. Jesus está orando publicamente e agradecendo porque o Pai sempre o ouve. Então, depois de ter agradecido a Deus porque ouve, ele fala: Lázaro, vem para fora. E o que acontece? Lázaro sai. Lázaro estava morto, mas agora ele sai. Ele tem os pés e as mãos amarrados, o seu rosto também estava envolvido com lenço. Então Jesus ordena: desamarrem ele, deixem ele ir. E muitos dos judeus que estavam lá, que tinham vindo visitar Marta e Maria, quando eles viram o que Jesus fez, eles creram em Jesus. Creram que Jesus é a ressurreição e a vida. Creram que Jesus é o Filho de Deus que acabou de falar: Pai, eu te agradeço. Creram que Jesus é o enviado de Deus. Eles creem em Jesus como Messias. Mas como sempre vemos no Evangelho de João, sempre tem um grupo que crê e um grupo que não crê. Sempre tem um grupo que segue e um grupo que persegue. E aqui nós temos no versículo 46, esses outros que foram ter com os fariseus, contando do milagre, mas contando para um grupo que perseguia Jesus. Não sei se você percebeu, mas eu deixei em negrito aqui do nosso texto todas as vezes que aparece o verbo crer. Desde o início, quando vemos essa história do sofrimento da família, quando vemos que os mensageiros chegam lá e Jesus não vai, ele diz para os seus discípulos: foi muito bom Lázaro ter morrido e nós não estarmos lá. Eu estou feliz que não estava lá, porque agora vocês poderão crer. É estranho ver Jesus falar que aquela doença, aquela enfermidade, aquela morte, ela colabora para a glória de Deus. Que esse momento devastador que a família de Lázaro está passando é instrumento para a manifestação da glória de Deus. Como a glória de Deus pode se demonstrar em momentos de tanta dor. Vimos que ao invés de ressuscitar Lázaro de longe, ao invés de chegar lá e simplesmente ir para o túmulo, Jesus conversa com pessoas que precisam saber que Ele é a ressurreição e a vida. Precisam ter fé nele. Precisam ter fé nele por mais que Lázaro não ressuscite. Precisam entender que Jesus é a ressurreição e a vida e se satisfazerem nessa informação, nessa verdade. Mas existem pessoas da plateia que precisam ver algo milagroso e forte para entender quem é Jesus. Jesus então ora, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus diz que está fazendo isso para que creiam. E o texto termina dizendo que através da ressurreição de Lázaro, muitos passam a crer. Olhando para essa história, eu garanto para você que eu queria ter o poder de ressuscitar pessoas. E se eu tivesse esse poder, os meus amigos e parentes viveriam eternamente. Eu nunca deixaria que eles morressem. Eles ressuscitariam com 100 anos, com 150 anos. Ia ser muito difícil nós deixarmos alguém morrer. Então que bom que Deus não nos dá esse poder. E o que será que temos que aprender com esse texto? Será que temos que aprender que Jesus ressuscitará os nossos parentes? Que Jesus não deixará que morram? E só assim, então, a glória de Deus será manifestada? Se assim fosse, então, ao longo da história, a glória de Deus não teria sido manifestada mais. Porque depois de Lázaro, todas as pessoas morrem e continuam mortas. Lázaro, em algum outro momento, morreu e continuou morto. Essa história nos conta que Jesus não está alheio aos nossos sofrimentos. Essa história nos conta que Jesus está usando a nossa vida, as coisas boas, as coisas tristes, os momentos de explosão de alegria, como os momentos da ressurreição, mas também um momento de choro, de lamento, de angústia, um momento em que a família não sabe por que, Senhor, o Senhor deixou que isso acontecesse. Todos esses momentos colaboram para a glória de Deus. Todos esses momentos nos mostram que Jesus está presente.
É impressionante a ressurreição de Lázaro, sim. Mas talvez seja muito mais confortante para o meu e para o seu coração saber que quando Jesus chega no momento onde as pessoas estão sofrendo, antes de ir para o túmulo e fazer uma ressurreição, ele procura aqueles que sofrem, ele procura aqueles que estão chorando, conversa com eles e se revela. Jesus demonstra que a esperança não está lá, a esperança está nele. A esperança é ele, que temos que crer nele. Jesus chama pessoas que estão angustiadas, devastadas, chora com elas. Jesus está conosco. Coisas ruins acontecerão na nossa vida. Nós ainda participaremos de muitos velórios. Velórios onde as pessoas não ressuscitarão. Velórios que serão seguidos de enterro, de decomposição, como a vida normalmente segue. Choraremos muitas doenças, choraremos muitas coisas ruins. Mas existe a certeza de que Jesus está conosco. Ele não está alheio. Ele está presente. Ele está sofrendo conosco. Ele está caminhando conosco. E Ele está no meio dessas angústias, no meio dessas devastações, no meio dessas tristezas, demonstrando que Ele sim é a ressurreição e a vida. Ele está no meio dos sofrimentos, olhando para mim, para você e perguntando: você crê em mim? Você crê em mim? Você crê que eu sou o enviado de Deus? Você crê que eu sou o seu Salvador? Você crê que eu sou o seu Messias? Eu peço a Deus para que Ele nos dê força, para mesmo chorando, mesmo sem entender porquê, continuarmos olhando para Jesus e dizendo: nós cremos no Senhor. Continuarmos olhando para o nosso redor e nos perguntando como Deus quer, no meio dessa angústia, no meio desse sofrimento, fazer com que o nome dele seja glorificado. Como Deus vai usar cada fase da minha vida, inclusive as fases ruins, para que o nome dele seja engrandecido, para que a glória de Deus seja manifestada, que Deus reforce, que Deus renove a nossa fé, para que, crendo nele, possamos ver a glória de Deus. Que Deus te ajude a crer, que Deus te leve a crer, que Deus me leve a crer. É o que eu peço em nome de Jesus, para a minha vida, para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você enxergue Jesus ao seu lado em todas as fases da sua vida, que você descanse no braço dele, porque ele está contigo. Então creia nele. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim quiser.